Êxodo capítulo 3, verso 1 a 12. Êxodo. Todo chamado de Deus, repita comigo, todo chamado de Deus é apesar de alguma coisa. Você não entendeu? Diga comigo, todo chamado de Deus é apesar de alguma coisa. Vamos ler Êxodo capítulo 3, verso 1 a 12. Eu quero que você dobre a atenção, porque essa é uma palavra muito forte. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o teu sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios que estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. A igreja diz amém. Toda vez que Deus quer chamar a atenção de alguém, Deus acende uma fogueira. Às vezes você não está entendendo por que acendeu uma fogueira no seu casamento. Deus está querendo te chamar a tua atenção lá. Às vezes você não entende por que acendeu uma fogueira com seus filhos, ou nas suas finanças. Esses incêndios que às vezes acontecem na nossa vida, que às vezes muitos de nós pensamos que é Satanás, às vezes é Deus querendo chamar a atenção de você. Porque sarça pegar fogo era normal no deserto, só que ela não consumia. Ou seja, Deus criou uma situação para trazer Moisés para perto dele. Então, às vezes, Deus permite que um incêndio aconteça para chamar a minha e a sua atenção. Sempre que falamos de Moisés, nós vamos a esse texto do Êxodo, e com base nesse texto, nós sempre falamos, inclusive ensinamos e pregamos, que Moisés foi chamado com quantos anos? Quem sabe? Ninguém sabe quantos anos Moisés foi chamado? Primeiro aos 80 anos, aqui nesse momento do Êxodo, 80. Muitas vezes nós ensinamos isso, mas o pastor disse verdade. Muitas vezes
nós ensinamos que Moisés começou o chamado dele, na verdade agora na sarça, quando Deus chama ele aqui, ele tinha 80 anos de idade. Mas, eu sempre ensino isso, mas é bom você ter guardado, porque Deus é interessante, né? Moisés passou, diga comigo, Moisés passou 40 anos no Egito, para aprender a ser alguém, 40 anos no deserto, para aprender a ser ninguém, e 40 anos na presença de Deus, para aprender o que Deus é capaz de fazer através de um ninguém. Que às vezes é assim, quando você acha que você é muito, quando você acha que você sabe muito, que você pode muito, que você é muito forte, Deus não quer você. Deus diz, vai lá você acha que você sabe, você é bom, faz você. Quando você se rende e diz, eu não sou ninguém, Deus diz, opa, agora sim. Ok, mas vamos ler o texto de Atos capítulo 7, 10 a 25. Nós vamos perceber algo importante. Atos capítulo 7, do verso 20 até o 25. Coloca lá para mim, por favor. Atos 7, 20. Olha lá. E nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa do seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua, mas eles não entenderam. Então veja que aos 40 anos, Moisés já sabia qual era o seu chamado. Aos 40 anos, Moisés já tinha consciência de que ele era um escolhido de Deus e pela mão dele, Deus ia libertar Israel. Você precisa entender uma coisa, que Deus quer usar você, e às vezes é através da sua mão, do seu joelho, da sua oração, que alguém vai ser liberto, que alguém vai ser salvo, que alguém vai ser resgatado. Agora escute isso, qual é a primeira lição aqui? Repita comigo, saber o chamado e viver o chamado são duas coisas completamente diferentes. Quantos aqui sabem que tem um chamado? Quantos sabem? Quantos aqui sabem qual é o seu chamado? Quantos sabem? Agora, quantos estão vivendo plenamente esse chamado? Não tenha vergonha. Então, saber o chamado, ele sabe o chamado desde os 40. Mas ele só vai aceitar o chamado aos 80. Por quê? Porque Moisés vivia dividido entre duas culturas. Moisés era egípcio, e quando ele estava lá no Egito, ele aprendia sobre Ísis, Íris, Osíris, Tutancamon e tudo, e aquela multidão de deuses. Quando ele chegava na casa da sua mãe, aí ele aprendia sobre o único Deus, não tinha imagem de escultura, aquele que era todo poderoso, as leis de Deus. Então Moisés vivia dividido entre duas culturas. Moisés tinha duas casas. Moisés amava duas mães. Moisés transitava entre duas línguas. Moisés conhecia dois tipos de fé totalmente diferentes. E qual é a questão aqui? Quem anda dividido entre duas culturas diferentes não consegue ser pleno em nenhuma delas. Tem gente que quando está dentro da igreja, ele é da fé, ele é do glória a Deus, ele é do aleluia, ele é da oração, ele é do amor. Quando ele sai lá para fora, ele é do palavrão, ele é da briga, ele é do xingo, ele é de... Pergunta para quem está do teu lado, qual é a sua cultura?
Você é da fé ou você é do mundo? Por isso que Jesus disse o seguinte: eu não quero ninguém morno, você decida. Ou você é de lá, ou você é daqui. Porque quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Quem quer ser tudo, não é nada. Hoje as pessoas, quem vive, irmão, rodeando por aí e não tem definição é Satanás. Deus diz para o diabo: de onde você vem, vagabundo? Rodear a terra e passear por ela. Como que pode um crente tá igual? Você diz para ele: que igreja você é? Eu estou passeando por aí. Qual é a tua fé? Eu não estou definido ainda. Qual o seu propósito de vida? Então, presta atenção, querido. Você precisa e eu preciso decidir de que lado nós somos. Porque ou nós somos de Deus, vivemos na fé, somos fiéis porque o povo do mundo é fiel ao mundo. Eles já fizeram o culto deles ontem. Ontem eles já cultuaram lá. Cultuaram ao Zé Pilintro, Deus da cachaça. Cultuaram a Pombagira, o Deus da prostituição. Já se prostituíram, já beberam, já deixaram lá a oferta deles. Pode ter certeza que é muito maior do que a de muitos de nós. Que a cultura deles é essa. E se Baal é Deus, serviu. Mas nós que servimos ao único Deus, nós precisamos definir de que lado somos. É ou não é? Tem ou não tem? Faz ou não faz? Crê ou não crê? Porque, irmãos, se for para servir a Deus de qualquer maneira, a quem nós estamos nos enganando? Se for para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, de que adianta? É o famoso crente chuchu. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e diga: conhece o crente chuchu? O chuchu, ele é maravilhoso, irmão. Quem aqui mexe com cozinha, igual a irmã Rosângela, que é chefe de cozinha, nossa irmã também ali, como que ela chama? A Fê? A Deia. Também é chefe de cozinha, o Raul também sabe. O chuchu é o seguinte: ele fica com gosto de qualquer coisa. Se você colocar ele com gosto de salsicha, ele fica igual. Colocar ele com carne, gosto de carne. Batata, gosto de batata. O crente chuchu é igualzinho. Você bota ele na igreja pentecostal, ele bate o pé, dá glória, dá até um rodopio. Se você botar ele na igreja gelada, ele fica na igreja gelada. No mundo, ele é igualzinho um mundano. É o crente chuchu. Então, quem anda dividido entre duas culturas, não consegue ser pleno em nenhuma das duas. E a instabilidade atrasa o chamado. Moisés atrasou o chamado dele 40 anos. Sim, eu estou dizendo que Deus poderia ter usado Moisés muito antes, 40 anos antes. Até quando, meus irmãos, nós vamos atrasar o chamado de Deus na nossa vida? Sempre uma desculpa. Sempre uma dificuldade, sempre uma situação. Eu atrasei meu chamado 7 anos quando eu me afastei. 7 anos. E quando eu voltei para Jesus, o dom volta, porque o dom é irrevogável, que Deus te deu hoje. Se você desviar, você voltou para a igreja, o dom está aí. Se acendeu, Deus te usa de novo. A unção volta, pode vir até mais. Você busca e Deus dá, porque Deus é bom. Mas os 7 anos que eu perdi, os cultos que eu não fiz, os congressos que eu não participei, as almas que eu podia ter ganho eu não ganhei, as pessoas que eu podia ter alcançado eu não alcancei, nunca vai voltar e eu me arrependo muitíssimo. Porque esse culto de hoje aqui não volta nunca mais, irmão. Acabou. Quem está aqui, quem recebeu, aqui recebeu. Acabou, acabou. Então, cuidado. Porque uma das estratégias que o inimigo usa no último tempo é nos distrair para paralisar o nosso chamado e atrasar o que Deus tem conosco.
Então, se você nasceu para louvar, louve. Se você nasceu para discipular, discipule. Se você nasceu para ser uma mãe diferenciada, seja. Se você nasceu para ser um empresário, seja. Mas seja pleno, seja de cabeça, seja de verdade, seja. E Moisés precisava romper, e ele tenta romper aos 40. Quantos aqui estão nessa tarde, nesse culto, e você sabe que você precisa romper ainda em algo? Tem algo que te segura. E Moisés decide romper com o Egito. Só que ele rompe do lado errado, do jeito errado. Porque matar não era o jeito certo. E ele sai como um marginal, fugitivo. Será que isso era o que Deus tinha para ele? Tem gente, irmão, que não sabe sair. Tem gente que não sabe fechar portas. Ele sabe entrar, mas ele não sabe sair. Tem gente que é menino. Qualquer coisinha que feriu ele, aí ele sai da igreja, sai de qualquer jeito. Fecha a porta em todos os lugares onde passa. Tem gente que por qualquer trabalho que passou, fechou portas. Conhece gente assim? Ele ficou ofendido, saiu do grupo. Saiu do grupo. Por que você saiu do grupo, irmão? Ah, porque eu não gostei. E vai fechando porta. E vai se fechando. Isso é coisa de gente infantil. Nós precisamos saber entrar e saber sair de qualquer lugar e deixar portas abertas. E muitas vezes nós temos dificuldade de fechar as portas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Deus não olha currículos. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus, Ele não olha o currículo. Quer ver? Cutuca o teu irmão que está do teu lado e diga assim, qual é o seu currículo? Cutuca ele, fala para ele, qual é o seu currículo? Não, se fosse depender do seu currículo. Sabe por quê, irmão? Porque currículo fala, o que é o currículo? Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Quando você vai contratar alguém, você fala, traz o currículo, é o quê? O que você fez? O que você fez? Onde você foi? Qual o seu talento? Qual a sua experiência? Irmão, vamos ser verdadeiros? Se aparecesse aqui uma tela hoje, agora, com tudo que eu já fiz no meu passado, você no seu. Eu não sei como é que tem gente que vem para a igreja e acha que Deus está fazendo por causa dele. Não, irmão. O chamado não é por causa de nós, é apesar de nós. Porque se Deus fosse olhar o que fizemos, quem somos, quem fomos no passado, o que falamos, quando fraquejamos, toda vez que nós envergonhamos o nome de Deus, todas as vezes que a nossa fé foi um fracasso, todas as vezes, pode fechar aquela porta para mim, por favor, nenhum de nós, diga comigo, nenhum seria escolhido. Então aprenda uma coisa, e aqui é o tema da mensagem, todo chamado de Deus é apesar de alguma coisa. Porque currículo fala do passado, por isso Deus não considera o currículo de ninguém antes de nos chamar. Então, qual é a lição aqui? O chamado de Deus não tem a ver com o que você fez no passado, mas como você será no futuro. Vou repetir, levante sua mão e aprenda isso. O chamado de Deus não tem a ver com o que você fez no passado, mas o que você vai ser daqui para frente. Então entende uma coisa, para de deixar o inimigo ficar roubando a sua mente e te travando, porque o que você fez, porque o que você é, porque o que você aconteceu, e ele sempre quer trazer o teu passado. Meu irmão, Deus não vai colocar o teu passado na balança, porque se Deus colocasse o passado, nenhum de nós seria escolhido.
Diga assim: o meu chamado é apesar do meu passado. Ei, calabarras. Se é para Jesus, aplaude direito. Eu adoro, eu amo quando eu fico sabendo que alguém tentando me acusar ou tentando falar mal de mim começa a usar coisas antigas. Ah, como eu gosto disso. Já aconteceu com você? Um dia uma irmã me chamou e falou assim: eu estou muito triste porque jogaram na minha cara isso, aquilo e tal, e a família e papipé e tal. E eu falei: peraí, deixa eu me conta aqui. Quanto tempo faz que aconteceu isso? 15 anos. Eu falei: você está de parabéns. Que isso, pastor? Você está arrebentando. Porque se o diabo está trazendo coisa do teu passado para querer te bloquear, significa que você está deixando ele sem material. E isso é uma coisa maravilhosa. Quando o inimigo tem que falar coisa minha de 10 anos atrás, significa que ele não está conseguindo pegar coisa nova. Então, meu irmão, uma coisa excelente é quando você começa a deixar o inimigo sem material. Porque uma coisa, tem gente que pensa que conhece você, mas não conhece. Porque você não é mais quem você era. Porque nesses anos que se passaram, Deus te mudou, Deus te moldou, Deus te colocou na olaria, Deus está te trabalhando. Tem gente que diz: eu conheço a fulana, eu conheço. Você conhece coisa nenhuma. Ele não é mais quem ele era. Eu não sou mais quem eu era. Deus trabalhou em mim, Deus está trabalhando em você. Minha fé é diferente, minha maturidade é diferente, meu jeito de pensar é diferente. Deus está me trabalhando. Diga assim: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem Deus quer que eu seja. Mas eu não sou mais quem eu era. Cutuca quem está do teu lado e diga: você não é mais quem você era. Até aqui estamos? Até aqui estamos entendidos? Então presta atenção. Deus não leva em conta o teu passado. Agora ele leva em conta o que vai acontecer daqui para frente. O que você vai fazer? Por isso que Atos 17, 31, não, Atos 17 diz assim: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas agora você não é mais menino. Agora você não é mais ignorante. Agora você sabe o que é fidelidade a Deus. Você sabe o que é cultuar a Deus. Você sabe o que é cuidar da família. Você sabe a importância de ser filho. Você sabe o que é vida de oração. Você sabe o que é Bíblia Sagrada. Você sabe. Nós precisamos parar de ser menino, gente. Nós precisamos amadurecer. Até quando o pastor tem que ficar mandando mensagenzinha para você? Oi, irmã, por favor, você já faltou 2 cultos, falta mais um não. Porque é assim, se você... Igreja é assim, quanto menos você vem, menos vontade você tem de vir. Precisa te ensinar isso? Eu preciso te ensinar que toda vez que tem um culto especial, que Deus vai liberar algo tremendo, que eu já falei para vocês 1000 vezes, que toda vez que Deus quer mudar a vida de alguém, Deus envia um profeta com uma instrução. E aí no dia do culto você me manda mensagem dizendo: ai, apóstolo, aconteceu um fuzuê aqui na minha casa. Ai, que ribuliço para eu. Irmão, você não está vendo que isso é Satanás? Que quer roubar a tua bênção, quer roubar o teu milagre, que em hora de culto essa porcaria, essa desgraça desse celular não tem que estar ligado, porque senão o diabo vai usar isso para te distrair, para você perder a bênção. Até quando você vai ser criança na fé? Está entendendo ou não? Tem que ficar passando leitinho. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, né? A Bíblia diz: dá leitinho para as crianças. Tem que dar. Mas chegou uma hora que eu deixei de ser menino. Olha que coisa tremenda, irmãos. Tem que ficar ensinando obreiro o que tem que fazer. Isso vai mudar. Isso tem que mudar. Porque quando você assume responsabilidade de homem, de mulher de Deus, aí Deus começa a te dar responsabilidade no reino. Porque Ele sabe que você pode confiar em você. Você vai dar o carro para o seu filho dirigir, se ele é um moleque, um irresponsável? Você vai dar? Agora, e se ele está tendo atitude de homem?
Aí você pode pôr coisa de valor na mão dele, sim ou não? Tem gente que não tem coisa de valor na mão e o pai não vai dar. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a deixar de ser menino. Estava falando com um amigo esses dias e falou assim, ó, as minhas motos, minhas chaves tem que ficar tudo escondido, porque meu filho é doido. Meu filho é doido. Já pensou? Um menino podia estar andando nas motonas, curtindo, mas não pode porque não tem? Assim é no reino, irmão. Assim é no reino. Tem gente que não prospera e a gente fica com dó. A gente fica morrendo de dó. Mas o cara rouba a Deus. Deus diz, se ele me rouba ganhando 1.000, imagina se ele ganhar 100.000. Se com 1.000 ele está devendo 10.000, se ele ganhar 100.000, ele vai dar um problema terrível. Então Deus diz, não, deixa ele aprender um pouco. Quando ele aprender a ser fiel no pouco, eu coloco ele no muito. Porque Deus é tão bom que Ele não vai deixar você se enrolar mais. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Eu já estou caminhando para o final. Deus não considerou o currículo de Paulo, que foi assassino do primeiro mártir. Deus não levou em conta a ficha corrida de Moisés, nem a minha e nem a sua. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que o primeiro mártir, a saber Estevão, enquanto ele está sendo morto, eles rasgam as suas vestes e jogam aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo está furioso. E Saulo tem um plano no coração dele. Eu vou acabar com os cristãos, eu vou acabar com o cristianismo, eu vou acabar com tudo. Mas Deus tem um plano diferente para a vida dele. Saulo está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou arruinar. Mas Deus do céu está olhando e dizendo, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um homem de Deus. Agora eu quero mostrar para você como às vezes Deus não olha nem o passado e nem o presente. Quer ver uma coisa? Êxodo 32. E eu vou terminar. Quando eu vi isso aqui, irmão, eu chorei. Êxodo 32. Quem achou, diga amém. Presta atenção nisso agora, porque é muito forte. E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E disse Arão, quem foi que disse? Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para, diga comigo, comer, beber, e levantou-se a farrear. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, olha o que Deus está dizendo, já não é mais meu. O teu povo que fizesse subir do Egito se corrompeu. Irmãos, presta atenção aqui agora.
Eles pedem para Arão fazer um Deus de ouro, porque Moisés tinha desaparecido. Vocês sabem onde Moisés estava? No monte. Falando com quem? E Deus está cheio de planos para o povo. O pastor Moisés está no monte buscando a Deus. Agora deixa eu te falar o que Deus está falando para Moisés. Êxodo 28, 1 e 2. Aleluia. Olha os planos de Deus. E depois farás chegar a ti teu irmão, quem? Arão. E seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Fará vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Verso 4. Estas são as vestes que farão: um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão essas vestes sagradas para Arão teu irmão e para os seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Agora o verso 29. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral, do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Verso 36 a 38. E também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como se grava um selo: santidade ao Senhor. Prenda-se com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na frente do turbante. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas, de todas as suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Agora vamos ver Êxodo 29, 4 a 7. Então farás chegar a Arão e seus filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás com água. E depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal e do peitoral lhe cingirás, a estola sacerdotal com seu cinto de trabalho artesanal, e o turbante porás sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porás sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Verso 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, e também consagrarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Êxodo 30, verso 30. E também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. Muda esse fone. Enquanto Arão está dançando na fogueira, irmão Raul, enquanto Arão está dançando na fogueira, enquanto Arão está se prostituindo espiritualmente, enquanto Arão está fazendo bezerro de ouro e está dizendo: esse é o novo Deus de vocês, foram esses deuses aí que tiraram vocês do Egito. Deus está em cima do monte com Moisés, escolhendo a roupa de Arão, dizendo: Arão vai se vestir de linho fino, Arão vai ter uma coisa escrita assim: santidade ao Senhor. Unge Arão com óleo, Arão vai ser santo. E Arão está dançando em volta da fogueira, Arão está fazendo farra com o povo, bebendo e se prostituindo. E Deus está dizendo: a casa de Arão vai ser bendita, os filhos de Arão vão ser instrumentos meus nessa terra. Pegou?
Não é sobre você, é apesar de. Não é sobre Arão, é apesar do Arão que tem em nós. Porque eu e você somos esse Arão que Deus escolheu, que Deus fez planos e faz planos. E enquanto nós estávamos bebendo, nos prostituindo, pecando, falando palavrão, fazendo o que não devia, Deus olhava para mim e dizia assim: você vai pregar minha palavra. Não, não vou não, eu vou cantar no mundo, eu vou encher a cara, eu vou brigar. Não, você vai visitar órfão, você vai visitar viúva, você vai pregar o evangelho, você vai abençoar. Não. Enquanto nós estávamos no mundo, Deus estava fazendo planos para nós. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que de uma vez por todas, você precisa entender que o seu chamado é apesar de você. É apesar do que você fez, é apesar do que você faz. E esse é o poder da graça de Deus, que vem e nos cobre. E vem e nos cobre. Quantas vezes Deus nos dá dons, nos dá talentos e diz: eu quero que você consagre isso para mim. Mas nós insistimos em querer cantar música mundana, em tocar música mundana, em andar com o mundano, em fazer o que não serve, em fazer o que não presta, em falar o que Deus não quer. E Deus poderia desistir da gente. Mas Deus decide nos perdoar do que nos perder. Deus prefere nos perdoar para não nos perder. Esse é o poder da graça. Então o currículo que importa é construído a partir da experiência que você tem com Deus. O chamado de Deus é sempre apesar de nós. Deus olha o currículo do que seremos e não do que fomos ou do que somos. Não é o seu passado que importa. Mas o seu futuro será construído a partir do dia, a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus. Eu fico imaginando, irmão Rodrigo, quando Jesus vem e escolhe Levi. Levi era um cobrador de impostos que para Israel, pastor Oliveira, era considerado um bandido. E Jesus olha para ele, dobre atenção. E Jesus diz: venha após mim. E eu fico imaginando, dobre atenção agora. Os discípulos ficam assim, pasmos de ver Jesus chamando Levi. Se Jesus perguntasse para os discípulos: o que é que vocês veem? Olhe para mim. Sabe o que os discípulos iam responder? Eu vejo um ladrão. Eu vejo um corrupto. Eu vejo um bandido. Eu vejo um vagabundo. Que era isso que Levi era. Mateus era isso. Mas se eles perguntassem para Jesus: e o senhor, mestre? O que o senhor está vendo? Jesus ia dizer: eu vejo um apóstolo que vai escrever o primeiro evangelho. Isso aí é. Eu imagino eles dizendo: ah, Jesus, como o senhor é limpo de coração mesmo. O senhor é muito puro. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É apesar de nós. Ontem eu estava conversando com o Erinaldo e com o Raul. E o Erinaldo estava contando que ele disse no PG: gente, às vezes você fica querendo trazer, esperando o momento e a oportunidade, Márcia, de trazer aquele visitante comum, especial,
aquela pessoa que é demais. E ele disse, convida aquela pessoa que está na rua, convida aquele que ninguém quer, busca o perdido, chama o bêbado, o drogado. E eu parei a fala dele e eu falei, Rinaldo, você está falando uma coisa muito forte. E eu me lembrei. Na igreja onde eu me converti, na igreja batista em Santo André, Unida da Graça. Nos cultos, entrava um homem com cabelo por aqui. E ele entrava trêbado, louco. E toda vez que ele estava muito louco, continua, filho, ele ficava lá no final. Mas ele não bagunçava no culto. Ele ficava ali assistindo o culto. Um cheiro de álcool terrível. E ele estava ali assistindo o culto. Esse homem foi curado de AIDS. Ele teve 3 overdoses. A língua dele vinha por dentro assim, tinha que arrancar. E o evangelho foi entrando no coração dele, pastor Ângelo, irmã Rosângela. E ele foi sendo transformado. Um dia esse homem aceitou Jesus. E Deus mudou a vida dele. E ele se transformou. O maior ajudador da igreja. Ele já está com o Senhor. Pastor Natal. Foi o meu maior companheiro de evangelismo. Nós tínhamos um grupo chamado Anjo da Madrugada. E a gente ia dar comida na boca de morador de rua. E muitas vezes, Mike, tinha alguns casos que eu olhava e eu dizia, esse aí acabou, esse não tem jeito. E ele pegava aquele cara e dizia, não tem. Eu falava, Natal, esse não tem. Ele dizia, tem. E ele levava para casa de recuperação e pagava para recuperar. E ele dizia, tem, porque eu era pior do que ele. Ele se transformou em um homem muito rico. Às vezes a igreja precisava fazer uma reforma, tipo, ia gastar 20 mil para fazer um forro. E a igreja lutando, tal, ele chegava e falava, quanto falta? Falta 15. Ele fazia o cheque. Eu lembro quando a nossa igreja passou de Batista para Plenitude e Avivamento. Nós tínhamos R$2.500 de som. E a igreja pediu o som de volta, numa reunião pastoral. E era tudo que a gente tinha, aquele som, mas era deles. E Deus falou para mim, não abre a boca, não fala nada. E eu fiquei quieto e disse amém. Quando eu fui saindo da reunião, o pastor Natal me chamou. Ele falou, André, me fala uma coisa. Quanto custava esse som aí que a igreja pediu? Eu falei, R$2.500. Ele falou, vou fazer um cheque de 5, será que ajuda? Pensa num homem de um coração generoso. Apesar de um dia ele ter tido AIDS, apesar de um dia ele ter convulsionado, apesar de Deus está falando com a gente aqui hoje. O seu passado não vai ser mais desculpa para travar a sua vida. Mas Deus está entregando no teu peito, nas tuas mãos hoje. O que é que você vai fazer daqui para frente? Daqui para frente. Fique de pé no seu lugar. Eu preciso fazer o que Deus pediu eu fazer. Se tem alguém aqui que por alguma razão o inimigo estava travando o seu passado, a sua vida por causa do teu passado, e essa palavra foi para você, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. E eu quero orar por você. E hoje você vai sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu preciso dizer para você o que eu estou ouvindo no meu espírito. Eu preciso dizer isso para você.
enquanto você estava naquele baile, ou enquanto você estava naquele bar, ou enquanto você estava usando droga, ou enquanto você estava com a sua amante. Saiba que Jesus estava fazendo planos para você. Você estava tocando no mundo e Jesus estava dizendo: você ainda vai tocar lá no meu altar. Você estava arrumando briga e Jesus está dizendo: você ainda vai ser pregador da paz. Se tem alguém nessa tarde que essa palavra é para você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você vai sentir o abraço de Deus, assim como eu estou sentindo aqui. Só vem, feche os seus olhos, nós vamos orar. E você que está aí pela internet também, pode dar um close aqui em mim, dá um zoom aqui em mim, já está? Você que está ouvindo pela internet, Deus tem planos para você. Eu não sei o que você tem feito, onde você tem andado, mas Jesus está dizendo: vem, vem, vem mais para frente, vem para o altar. Tem mais alguém? Vem. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Vem. Se tem mais alguém, vem. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus eterno, eu preguei a tua palavra e eu te agradeço, ó Deus, porque o teu chamado é apesar do que eu fiz, apesar do que eu falei, apesar dos meus tropeços, apesar dos meus fracassos, apesar, Senhor, das minhas guerras, apesar das minhas lutas internas, apesar dos meus vícios, apesar das minhas limitações, apesar dos meus muitos pecados, a tua graça me cobriu. Senhor, eu te agradeço, porque tu és o Deus que transforma. Senhor, em nome de Jesus, se é verdade o que eu preguei, cada pessoa que estava amarrada por qualquer situação do passado, seja perdoado, seja livre agora, e comece agora um novo tempo na sua história e na sua vida. Deus não olha o teu currículo, mas Deus quer saber o que vai ser feito daqui para frente. Se é verdade o que eu preguei, sinta o abraço do Espírito Santo agora, 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 agora.